quanto é coisa. Mas preste atenção nessa história e repita na sua casa quantas vezes for preciso que você leia, para que o Espírito Santo de Deus fale com você. Fale como o Senhor tem falou lá com Filipe e fala conosco hoje. Diz assim a palavra: Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que ninguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Essa era a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo, diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Aí, olha só, Filipe, começando com essa mesma passagem que estava dando nó na cabeça do eunuco, com essa mesma passagem das Escrituras, o que é que ele fez? Anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Olha só o impacto da palavra de Deus, o impacto da explicação do Evangelho para uma pessoa que não tinha entendimento de praticamente nada. Agora que nós vemos, o homem, além de entender o que aquela passagem do profeta Isaías dizia, eles passando por um lugar que tinha água, e ele entendeu de verdade a mensagem do Evangelho. Que diz a palavra? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então ele entendeu qual era realmente a mensagem do Evangelho. Filipe foi um ótimo evangelista. E ele pegou e falou assim: nós temos água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe disse para ele: nada impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele podia somente ter falado assim: eu creio. Mas ele foi enfático, ele falou assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu fico imaginando o impacto da palavra de Deus que teve no coração desse homem, porque eles ainda estavam aguardando o Messias. Jesus era tido como impostor no meio dos judeus, ali no meio do povo de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar. Mas a palavra de Deus diz dela mesma que ela é como um martelo que quebra a pedra. E aquele homem entendeu. Então não existe pessoa ignorante demais para não entender o Evangelho, ou sábia demais para achar que está acima da palavra de Deus. Todas as pessoas podem ser alcançadas pela mensagem da cruz. Amém? Amém? Seguindo lá. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Se fosse nos dias de hoje, você creu? Eu creio. Então você vai fazer o cursinho de batismo, você vai aprender sobre qual é a fé da igreja, a visão, o que o pastor pensa, qual você tem que fazer parte de uma liderança. Você precisa aprender sobre o dízimo, sobre as ofertas, aí depois você vai ser batizado. Não, ele entendeu tudo que estava na palavra de Deus. E Filipe imediatamente o batizou. Olha só, de novo, olha o impacto do Evangelho, o Evangelho bem pregado na sua totalidade, o Evangelho que é pregado em obediência
e na forma como está na palavra de Deus. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco nunca mais viu Filipe. Nunca mais. Aí Filipe também não precisou ficar falando assim, ligando lá para o eunuco, você lembra quando você estava indo para aquele lugar, que você não entendia bolhufas do que estava ali na Bíblia? Eu peguei e fui te ensinar. Então você tem que me reconhecer como alguém que é o seu pai na fé, e se você por acaso formar uma congregação à sua volta, eu vou ser a sua cobertura, você vai ter que dar a redízima e vai ter... É o que a gente vê nas igrejas hoje. Nada disso aconteceu. A palavra de Deus diz que Filipe, que o eunuco nunca mais viu Filipe, mas ele seguiu a sua viagem como? Cheio de alegria. Então olha só, ele estava com a cabeça dando um nó, fervendo, porque ele não conseguia entender aquela passagem do profeta Isaías. O Senhor falou assim, vai lá, falou para Filipe, vai lá, porque aquele lá precisa, ele tem sede da palavra, ele precisa ouvir. Você vê a importância da gente estar com o ouvido preparado, né, de ter uma intimidade com Deus, de uma forma tal que a gente possa escutar o Senhor falando conosco? De repente o Senhor fala para você, hoje você tem que ir em tal lugar, porque lá tem uma pessoa que tem sede, mas não tem entendimento. E o eunuco sabia que ele não tinha entendimento. Tanto que ele falou para Filipe, como é que eu vou saber, como é que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? Né? Então, Deus nos chama também para ser explicadores da palavra de Deus para as pessoas. Pode ser qualquer texto que a pessoa pegar da palavra de Deus. Eu acho que como eu, você já se deparou com pessoa que cata um texto lá da Bíblia e fala assim, eu até quero crer em Jesus, mas eu não estou entendendo o que está aqui. Né? O Espírito Santo de Deus, ele vem e nos ajuda a explicar o que é. E aí o impacto vai surtir efeito. Amém? Amém. Então, ele seguiu com grande alegria, cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. O Senhor fez um teletransporte de Filipe, né? Ele estava num lugar, depois foi aparecer mais ao norte, lá na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali, e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar em Cesareia. Ele não perdeu tempo e não perdeu oportunidade. Eu estou voltando, eu estou indo para um lugar, aonde ele passava, ele era o semeador, que deixava a semente dentro da terra. Amém? A perseguição estava comendo solta, mas os evangelistas e os apóstolos eram bons soldados. E lá em 2 Timóteo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, nenhum soldado em serviço embaraça-se com os negócios dessa vida. E a gente pode falar assim, na vida civil, né? Paulo estava pegando e demonstrando que era na vida civil. O que é vida civil? Essa vida que a turma chama de secular. A vida que a gente vive aqui na terra. A vida que a gente tem que comprar comida, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Essa é a vida civil. Paulo disse assim, nenhum soldado em serviço embaraça-se com os negócios dessa vida, pois se o fizesse, não poderia agradar ao oficial que o alistou. Os evangelistas, os pregadores daquela época, eles entendiam que em primeiro lugar estava o reino de Deus. Pregar a palavra. E não é só de falar, não é só de contar a mensagem do evangelho, é de viver uma vida em santidade, viver de acordo com a palavra de Deus, não é? E aí a gente tem que fazer muitos ajustes, e é verdade, a gente está nesse processo de ajuste dentro da palavra de Deus, amém? Amém. Estão entendendo? Amém?
Então, esse texto de 2 Timóteo que Paulo passa para Timóteo, ele é muito forte. Porque ele está falando para Timóteo, você é um soldado que está alistado nas fileiras do exército do reino de Deus. E se você se embaraçar com as coisas aqui deste mundo, ele era um menino, era um jovem. Se você se embaraçar com as coisas deste mundo agora, você não vai agradar o oficial, o general que te alistou, não é? E depois ele vai falando de outras coisas ali em seguida. Mas isso aqui é fundamental para nós. Nós precisamos observar o que está escrito na palavra de Deus. E nesse contexto de 2 Timóteo e de como era o procedimento das pessoas que estavam levando o evangelho e dos apóstolos, Paulo estava dizendo, não se pode perder tempo. Tem que aproveitar todas as oportunidades. Amém? E agora nós vamos para Atos 9, mas eu não vou demorar não. Pode ficar sossegado aí, que vai demorar um pouco falar a respeito da conversão de Saulo, mas a gente vai até um ponto só hoje, e depois a gente vai continuar na semana que vem. Agora a gente vai para Atos, no capítulo 9. Porque enquanto estas coisas maravilhosas que nós falamos aqui acontecia entre os novos convertidos, olha o que diz o versículo 1 de Atos 9. Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los prisioneiros a Jerusalém. E aqui a gente já vê duas coisas, né? Já de pronto. Primeiro lugar, Saulo, ele era um homem que ele tinha um superego. Ele sabia que ele era bom naquilo que ele fazia, perseguir os crentes. E agora o que nós encontramos? Esse homem revoltado, com ânsia de perseguição, querendo se vingar, né, da quebra da tradição que ele conhecia, matando os novos convertidos. Agora ele fala assim, mas eu não vou dar conta sozinho. Por quê? Lembra que lá em Atos, no comecinho de Atos, a palavra de Deus diz que eram acrescentados dia após dia aqueles que iam crendo. Não era mais só um pouquinho de gente. Começou com 120 ali, quando eles receberam o Espírito Santo. Mas não era mais um pouquinho só de gente. Estava esparramando, não é? E não era diferente daquilo que acontecia dentro das sinagogas. Não eram só os homens que se encontravam e que tinham acesso às coisas da religião. Agora ele tinha que perseguir homens e mulheres. Então, se fosse só homem, era metade do contingente. Mas como era homem e mulheres, já era o dobro. E mais as pessoas que viviam dentro da casa, imagina o tanto de gente que ele tinha que perseguir. E ele falou assim, eu preciso de reforço. Ele foi lá, falou com o sumo sacerdote e pediu cartas para levar para Damasco, para prender os seguidores do caminho e levá-los prisioneiros para onde? Jerusalém. Para fazer uma coisa bem contrária daquilo que Jesus falou a respeito de Jerusalém. Jerusalém era a cidade da adoração. E o que ele queria fazer? Pegar todo mundo e colocar lá na papuda da época, né? Da Jerusalém. Colocar todo mundo lá. Falando, eles estão dando um golpe. Vamos colocar eles lá. Só para descontrair um pouco, viu? E aí, nesse ponto, é que o mistério começa a ser revelado. E a gente não tem como estudar a palavra de Deus
e não ficar deslumbrado com a conversão de Saulo. Por quê? Porque o episódio da conversão dele é bem marcante e nos leva a refletir e pensar em como Deus zela para que seus projetos funcionem. Não é nada escapa da mão de Deus. A pessoa pode achar que ela está perseguindo, que ela está fazendo um monte de coisa que vai destruir, vai falar mal dos crentes, mas pode falar o que quiser, não vai conseguir destruir. Deus tem projeto e Ele zela para que os seus projetos funcionem. E quando a gente lê a história de Saulo, não resta dúvida nenhuma que ele não media nenhum esforço para executar com zelo e com obstinação para perseguir os novos crentes. Ele era assim. Ele era um homem que tudo que ele fazia com zelo. Ele era obstinado, ele era determinado. Aquilo que ele pegava para fazer, ele fazia bem. E ele estava fazendo uma coisa do lado que era errado. E aí Deus falou assim: opa, pera lá. Eu preciso de gente que tenha essa garra, essa determinação, que tenha essa obstinação, que creia de verdade e que não meça esforços, que enfrente o que for preciso para propagar o evangelho do reino. Ele era assim, Saulo era assim. Ele era zeloso, obstinado em defender as convicções que foram impressas na sua personalidade, e custasse o que custasse. Não é? A gente vê tanta gente que foi criado, ensinado numa religião, numa coisa uma coisa que é completamente contrária à palavra de Deus, e aí as pessoas falam assim: eu creio em Jesus, mas eu não deixo disso, eu não deixo daquilo outro. Saulo, ele era assim. Ele só não falava que cria em Jesus. Não. A crença dele era naquilo que ele tinha aprendido. Então ele ia defender, custasse o que custasse, aquilo que ele estava obstinado, era a convicção da vida dele. Ele próprio se chamou de fariseu dos fariseus. Não é? Ele acreditava de verdade que quando ele perseguia os cristãos, ele estava servindo a Deus. Ele vivia na ignorância, achando que servir a Deus era todo aquele sacrifício que ele precisava fazer, e não é. Não é. Aquilo trazia, lógico, peso também sobre a vida dele, não é? E seguindo em Atos 9, a palavra de Deus diz que quando ele se aproximava de Damasco, olha só, qual foi a decisão de Saulo? Ele falou: preciso ir para Damasco, mas eu não posso ir sozinho. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o sumo sacerdote para que ele me arrume cartas, para que eu leve nas sinagogas de Damasco, para você ver como que o evangelho tinha crescido lá, para que eu leve essas cartas lá em Damasco, e aqueles que estão ainda na sinagoga, eles venham e me ajudem a executar o plano de perseguição. Mas Deus, ele catou aquele pensamento de Saulo, ele catou aquela atividade que Saulo ia fazer, ele pegou aquilo que parecia que ia ser a maior mortandade da vida de Saulo, ali na cidade de Damasco. E ele, o que é que ele fez? Ele mudou a situação. Amém? Amém. Sabe o que isso diz pra gente? Que nada está tão ruim que não possa melhorar. Que não possa ficar melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o Senhor pegou ali quando ele estava se aproximando de Damasco. E a palavra de Deus diz que de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. É uma coisa que ele nunca tinha visto. Ele era fariseu, cumpria a lei de Moisés, seguia todo o ensinamento
da lei de Moisés, mas ele nunca tinha visto um facho de luz caindo sobre ele. Ele nunca tinha visto algo sobrenatural na vida dele. E aí, quando essa luz começou a brilhar, né, e não caiu em cima dele, não veio que nem um raio caiu em cima dele. A Bíblia diz que a luz começou a brilhar ao seu redor. Quer dizer, ele foi envolvido pela luz. Olha que coisa linda, não é? O que aconteceu com ele? Ele não resistiu e ele caiu no chão. E ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha, preste bastante atenção. Uma luz ao redor dele. Ele cai no chão e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele perguntou: quem és tu, Senhor? Porque até aquele momento, o que ele estava fazendo? Perseguindo os cristãos. E agora ele ouve uma voz que, da forma como aconteceu, ele só podia deduzir que era alguma coisa vindo de Deus. Ele escuta aquela voz chamando ele pelo nome e perguntando para ele: por que você me persegue? Ele não falou, a voz não falou para ele: Saulo, por que você está perseguindo os apóstolos? Por que você está perseguindo os evangelistas? Por que você está perseguindo os novos convertidos? Por que você está perseguindo aqueles que estão adeptos ao caminho, como eles diziam, lá na região onde eles estavam? Por quê? Aí começou a cair a ficha, né? Ele falou: quem és tu? E já disse: Senhor. Quem és tu? Senhor, perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus. Jesus falou assim para ele: eu sou Yeshua. Não é na linguagem que ele entendia. Eu sou Yeshua e você está me perseguindo. Não é perseguindo a igreja, não é perseguindo as pessoas. Você está me perseguindo. Você imagina o peso disso? Você consegue imaginar? Eu tenho acompanhado algumas coisas das igrejas perseguidas. Coitado dessas pessoas que estão perseguindo as pessoas, porque acham que estão matando as pessoas. É o mesmo espírito que estava sobre Saulo de Tarso. Mas não, eles estão perseguindo Jesus, o Filho de Deus. E a gente vai dar uma pausa aqui e a semana que vem a gente vai continuar. A gente só precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, que deve estar lá já. Saulo ouviu integralmente o discurso de Estevão, que provocou a perseguição e, em consequência, a diáspora. O que é diáspora mesmo? O que é? Dispersão. A dispersão, o espalhar das pessoas, não é? Saulo ouviu integralmente o discurso de Estevão. Depois, a hora que você estiver na sua casa, para e dá uma lida no discurso de Estevão para você ver. Lê o discurso de Estevão, mas sem pressa. Lê comendo as letras lá, comendo a palavra para você ver. Não tinha como Saulo ficar mais bravo, porque ele vai lá de Moisés e vai até Jesus. Então ele ouviu o discurso de Estevão, que já era uma pregação do Evangelho. As falsas testemunhas que se levantaram contra Estevão, que foram pagas para falar que Estevão estava blasfemando, a palavra de Deus diz que elas depositaram suas vestes aos pés de Saulo. E até um tempo eu achava que eram as vestes de Estevão que tinha sido jogado aos pés de Saulo, mas não é. Vou abrir aqui em Atos 22, 20, para mostrar para você. A gente tem que pegar, estudar a Bíblia e ir atrás dos versículos, né? Do que diz a palavra de Deus, para a gente poder entender, já que a proposta é ensinar a palavra. Atos 22, 20 diz assim:
E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejados. Então, era a roupa, eram os mantos suados, né, dos apedrejadores de Estevão. Que coisa. E não é à toa que o nome de Saulo ficou escrito lá na história de Estevão. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para nós, né, que lê a palavra de Deus, guarda bem esse nome, porque você vai vê-lo de novo. Você vai ver o que aconteceu com ele. Não é? E terceira coisa, perceber, nós, né, será que nós percebemos que nenhum dos evangelistas ou apóstolos foram pregar para Saulo? Ele era um homem tão convicto do que ele estava fazendo, e não foi nenhum apóstolo que foi até lá. Foi o próprio Jesus que foi lidar com a dureza do coração de Saulo. Amém. O próprio Jesus. Essa viagem de Saulo mudou o rumo da vida dele, né? Ele teve um encontro com Jesus e não precisou ficar lá contando o que ele tinha feito, dando nome para o pecado e falando, eu era isso, eu era aquilo. Nem ouvi um teatro a respeito do inferno, né? Do diabo. O próprio Jesus tratou com ele. Ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. E nesse encontro, ele foi confrontado com as suas ações. Todas aquelas ações que nós já falamos. A Bíblia diz que a voz era tão forte que foi ouvida pelos companheiros de Saulo. E tanto quanto forte, ela foi